Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou Reno Ribeiro, sou PhD e mestre em administração pública, mais de 2 décadas de experiência como educador, auditor interno, com livros, artigos publicados, vários MBAs, pós-graduações, congressos nacionais e internacionais. Hoje o assunto é gestão pública. Então, nesse vídeo de introdução, nós vamos conceituar o que é gestão e governança pública. Então, estamos conceituando dentro da gestão pública o modelo da governança pública. Como nós vimos na parte de administração pública, nós passamos por vários períodos e com vários modelos dominantes. Nós tivemos o modelo patrimonial, depois burocrático, o gerencialismo, que é a nova gestão pública, a partir da década de 80, em que práticas do setor privado foram usadas no setor público para aumentar a eficiência, se bem que a burocracia também tem o foco na eficiência. Então esses modelos eles vão se sobrepondo de tal forma que uma estrutura ela vai servindo de base para outra estrutura. Então nós atualmente estamos numa transição entre o modelo da gestão pública, que é muito já implantado no setor público, a partir da década de 80, né, pela Inglaterra e Estados Unidos, e isso foi adotado em países como o Brasil a partir de 95, pelo plano diretor da reforma do aparelho do Estado, em que nós tivemos vários mecanismos de medição de desempenho, indicador de desempenho, de regulamentação, de descentralização de ações para entidades sem fins lucrativos ou para estados, municípios e Distrito Federal. Então nós tivemos uma forte descentralização, adoção de mecanismos de gerenciamento da iniciativa privada no setor público, dentre outros aspectos. O que nós vamos falar hoje é sobre a governança pública. A governança pública nada mais é do que a questão do fatiamento a distribuição do poder entre os tomadores de decisão. Então essa governança ela surge na medida em que você não tem mais um absolutismo, você não tem mais uma empresa gerenciada por um único dono, você agora tem várias pessoas com poder de decisão na mão, com diferentes poderes de decisão, diferentes, vamos dizer assim, condições de gerenciar uma empresa ou um setor público, uma administração pública, e que essa distribuição de poder, esse arranjo de poder, na verdade, essa seria a nossa palavra-chave. A governança é um arranjo de poder entre os stakeholders, são as partes interessadas, e os shareholders, que são aqueles que detêm partes do patrimônio da empresa ou organização. No caso do setor privado, nós temos os shareholders, que são os acionistas, os sócios. Então a empresa ela tem a função de atender os interesses dos sócios. Os sócios têm um poder de mando, um poder de decisão que vai sendo construído de acordo com a quantidade de votos, a quantidade de ações que aquelas pessoas têm dentro da empresa. No setor público, quem é o principal shareholder é o povo, ou deveria ser o povo. Então o povo deveria ser o centro das atenções, deve ser o centro das atenções no debate público quando se fala de governança pública. A governança pública ela surge de um momento de crise em que os governos eles não são mais capazes de sozinhos administrar a coisa pública. Então eles chamam o cidadão para auxiliá-lo, para auxiliar o setor público, o poder público, nesse processo de direcionamento, de governar. A governança
significa uma direção, um controle, o estabelecimento de diretrizes que devem ser seguidas pela gestão na condução dos interesses públicos e na execução, no planejamento das políticas públicas. Então, governança pública é basicamente um jogo de poder, é a divisão do poder entre as partes interessadas e entre os acionistas, que são, em última instância, o povo. Mas, claro, como nós temos uma democracia indireta, o povo elege seus representantes, os seus representantes eles vão preenchendo os espaços de poder naquelas instituições públicas com cargos, empregos e funções. Então são pessoas que vão direcionar, que vão fazer o direcionamento dos assuntos públicos. Então essa seria a governança no setor público, a forma de gerenciar de forma coletiva os interesses daquela instituição. Então, como nós não estamos mais no estado absolutista e nem estamos mais numa situação em que uma empresa tem um único dono, a governança ela é um processo coletivo, é um processo colegiado de administrar os interesses da empresa de forma que os objetivos possam ser alcançados. No caso da governança pública, é o interesse público. Então nós temos a governança como esse arranjo de espaços de poder onde cada um tem uma pequena parcela de comando e que vai com aquele conjunto, harmonioso ou não, seguindo na direção dos interesses públicos. Então isso seria o conceito de governança pública. Em países como na União Europeia, essa governança pública tende a ser mais participativa, ou seja, ela adota mecanismos de participação popular em que o administrado, o cidadão, ele tem voz na condução das políticas públicas. Já no Brasil, na Inglaterra e em outros países que adotam um modelo de governança mais voltado para a governança corporativa, então nós temos uma governança corporativa aplicada ao setor público. Logo, as instâncias de poder elas são mais fechadas, elas tendem a ser mais fechadas em alguns setores da sociedade. Vide o decreto 7.203/2017, que estabelece mecanismos de governança na administração pública federal. Ele estabelece mecanismos colegiados, instâncias colegiadas de governança pública, mas não há uma preocupação em envolver o cidadão nesse processo de governança, sendo ela uma governança mais próxima a uma governança corporativa do que uma governança adotada nos países, por exemplo, da União Europeia. Não está errado, não tem certo nem errado, são formas diferentes de se enxergar o problema, de se tratar a questão da governança pública, sendo que no Brasil adota-se um modelo que é similar àquele modelo adotado nas empresas privadas. Então, governança pública seria isso, seria os arranjos de poder, como essas pessoas que têm interesse e que têm poder de mando dentro da organização irão contribuir, atuar para a consecução dos interesses públicos. Então, o vídeo de introdução é esse. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.